Olá, esse é o novo episódio do Em Casa com Débora Rezende e a nossa convidada hoje é uma arquiteta muito especial. Quer conhecer? Paula Vilela é arquiteta, atriz, diretora, roteirista e sócia fundadora da produtora Filmes de Bolso. Atua na interseção entre arquitetura, cinema e teatro, com projetos que vão da habitação social a intervenções institucionais, além de trabalhos em expografia. No audiovisual, é idealizadora e diretora do longa-metragem Fernando, lançado comercialmente em 2019, e idealizou, realizou e atuou em Ferrugem, com veiculação pelo Canal Brasil e Prime Video. Em 2021, foi vencedora em primeiro lugar do Concurso Nacional de Arquitetura de Habitação de Interesse Sustentável e seu projeto está atualmente sendo implementado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em parceria com o escritório AAA, propondo um modelo que articula qualidade arquitetônica, inserção urbana e sustentabilidade ambiental na habitação social. Paula Vilela, obrigada por você ter aceitado nosso convite, obrigada por você estar aqui com a gente, contar sobre esse projeto bacana que você tem aqui em Campo Grande. Eu que agradeço, obrigada por estar aqui, falar desse projeto que está acontecendo nesse momento, estou muito feliz, obrigada pelo convite. Vou colocar aqui, em 2021 você foi vencedora em primeiro lugar do Concurso Nacional de Arquitetura de Habitação de Interesse Sustentável, que está sendo implementado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um protótipo, parceria com a AA, né, que é um escritório extremamente importante também. E eu queria que você dissesse exatamente o que é esse projeto Manuel de Barros, de habitação voltado para Minha Casa Minha Vida, né? Que isso é muito bom, que é o nível 1 de Minha Casa Minha Vida. O Conjunto Manuel de Barros, ele é um conjunto habitacional faixa 1 da Minha Casa Minha Vida, que está sendo aplicado agora, nesse exato momento, em Campo Grande. Ele é fruto de um protótipo, de um concurso de projetos de arquitetura em nível nacional, onde estava se debatendo a possibilidade de habitação social sustentável, né? Então, essa aplicação em Campo Grande é uma aplicação onde a gente vai ter 164 unidades habitacionais, 15 lojas, espaços multiuso, mais de 7 mil metros quadrados de praça pública, né? Então, um conjunto completamente inovador nesse sentido. Ele é um conjunto sustentável, ele é um conjunto que tem fachadas ativas, aberto para a comunidade, né? Ele é um conjunto que se insere ali no contexto do bairro, uma nova âncora para esse bairro. E a gente está nesse exato momento, né? No meio ali da execução dele. Ele vai ser inaugurado no início de 2027. Ele começou as obras em meados do meio do ano de 2025, então mais uns 8 meses de obra pela frente. E em 2027 a gente vai ter esse conjunto para a cidade de Campo Grande, o primeiro do Brasil nesse âmbito de habitação de interesse social sustentável. Esse projeto, ele nasce já de um desejo, né, da gente poder debater, discutir, aprimorar a habitação social e a produção disso no país. Assim. O título do concurso era Habitação de Interesse Sustentável, né? Habitação Social de Interesse Sustentável, então esse desejo de falar da qualidade desse perfil de habitação. E foi um concurso promovido pela Secretaria Nacional de Habitação, né, que atualmente está inserida dentro do Ministério das Cidades, junto com o IAB, que já tem essa prática e essa tradição em concursos públicos de projetos de arquitetura, e com a GIZ, que é uma agência de desenvolvimento alemã. Foi um concurso muito interessante porque não tinha só um ganhador, eram 3 primeiros lugares, porque tinha esse desejo de construir uma cartilha nova para habitação social. Então, eles não queriam só um projeto, eles não queriam só um protótipo, eles queriam pelo menos 3 para que isso pudesse ser totalmente replicado em nível nacional. Então, foi um concurso com uma série de exigências. Então, era um projeto que tinha que comprovar a sua replicabilidade em qualquer zona bioclimática. Então, a gente tinha que comprovar que os métodos construtivos, as tecnologias, o tipo de implantação, o tipo de arquitetura, o tipo de construção pudesse se encaixar numa situação que fosse do norte a sul do país, né? Então, com essa necessidade mesmo disso ser um novo modelo a ser replicado em nível nacional, federal, né? Então, acho que esse concurso e esse protótipo, agora que está sendo realizado em Campo Grande, ele tem essa chancela e essa importância, assim. Em 2021 foi o concurso, né? Saíram os premiados. Logo em seguida, teve um chamamento público para todas as coabs do Brasil, para todos os entes públicos do Brasil, estadual ou municipal, poderem se candidatar e falar, eu quero
né, trazer um dos protótipos aqui para minha cidade. Então, os 3 projetos ganharam sedes, né? O meu projeto foi para Campo Grande. Em Campo Grande fomos muito bem recebidos, né? E a gente conseguiu licitar o projeto, né? Então, essa implantação, junto com o escritório do Rodrigo Azevedo, né? O AAA, trouxe o Rodrigo para junto para a gente poder implementar esse projeto básico em Campo Grande. E aí a gente começou a desenvolver junto com a construtora local também, a VBC, que já tem uma prática muito, muito extensa em projetos de habitação social na cidade e no estado do Mato Grosso do Sul todo. E agora ele está em fase de execução, né? A gente já está há 8 meses aí de execução de obra. Então, agora o desejo maior, né, é conseguir com ele poder falar, bom, aplicamos o protótipo, vamos agora replicá-lo, porque essa é a origem, essa é a natureza desse projeto. Então, acho que por isso a importância dele e essas características, assim. Vocês têm um projeto, a exigência fosse que vocês tivessem condições de colocar esse protótipo executado em outras cidades, né, nas 8 zonas bioclimáticas do país. Qual é o diferencial? Como é que vocês conseguiram chegar nisso? Iluminação, ventilação, cruzada, não sei. Quais foram os critérios? Eu acho que teve essa especificidade do concurso, foi muito interessante, assim, porque para a gente que é arquiteto, que participa de muitos concursos, né, de projetos de arquitetura, cada concurso tem um perfil. Esse tinha um perfil muito específico, assim, que eu acho que no caso foi o único. Primeiro que era fazer uma proposta para um terreno virtual, que não existia, porque como ele teria que ser replicado, né, multiplicado, né, e comprovado que ele poderia participar de qualquer zona bioclimática, então a gente teve que comprovar alguns parâmetros. Então, junto do concurso, teve o LABE, que é um laboratório da Universidade de Santa Catarina, que formulou uma planilha a partir de dados de eficiência energética, onde a gente tinha que, nessa planilha, comprovar um nível, usando como referência o selo Procel. Então, essa planilha era toda parametrizada, a gente não poderia usar qualquer material, os materiais utilizados tinham que estar dentro daquele catálogo do PBQPH, que é o catálogo federal, né, de materiais ensaiados, materiais que são reproduzidos em nível nacional, porque você vai produzir habitação no norte, no nordeste, você tem que encontrar materiais lá que você vai encontrar no sudeste, você vai encontrar no centro-oeste, né? Então, essa planilha, ela continha tipos de materiais, né? Então, você poderia escolher dentro daqueles materiais, e não só soluções de material, mas também soluções construtivas. Então, pé direito, altura de pé direito, ventilação cruzada, dimensão das aberturas, né, para ventilação, insolação. Então, tudo isso, depois de testar ali o projeto, a gente tinha que entregar também para o concurso essa planilha, com uma taxa ali comprovada de que a gente estivesse tirando um selo Procel entre A e B. Então, a gente tinha que comprovar, já no próprio concurso, uma eficiência desse protótipo, dizer que os materiais usados, as soluções arquitetônicas, a tipologia, né, todas essas relações que envolviam questões de eficiência energética, conforto ambiental e a própria solução na implantação ali, né, daquele local, tudo isso gerava um resultado que também pontuava no concurso. Então, era uma forma de comprovar que esse projeto era efetivamente possível de ser replicado nessas zonas bioclimáticas, né? Porque essas zonas, elas têm variações de insolação, de radiação, de clima, de ventilação, de umidade, né? Então, a gente já saía de largada, a gente já tinha que comprovar isso, senão você nem se classificava no concurso. Assim. Então, eu nunca tinha participado de um projeto de concurso que eu tinha que ficar lá fazendo conta de eficiência energética, de trocar, e às vezes trocar assim, trocar a cor da fachada de um areia para sabe, para um bege, para um palha, qualquer coisa, essa planilha ali se recalculava. Então, foi muito interessante poder no exercício do projetar, já ir entendendo os resultados disso, né? Que a gente, como arquiteto, tem esse papel também, né? De trabalhar a arquitetura ali para gerar esses resultados, né? E que forma que isso ganhou? A tipologia, né, do projeto, do concurso, e que depois foi replicado no Manuel de Barros, é uma tipologia de pátio, né? É uma tipologia em anel. Porque o que a gente tem como padrão de habitação social no país, uma produção muito corriqueira, é o que a gente chama de carimbinho H, né? Que é essa tipologia do prédio H, que talvez seja a tipologia mais
otimizada em todos os aspectos, seja na quantidade de circulação vertical, na quantidade de circulação horizontal, no mínimo que você pode conter, né, para a área de apartamento. Então, a tipologia H virou talvez um câncer da habitação social, né? Porque ela é um padrão assim que, na maior parte das vezes, o que a gente vê ela sendo replicada de forma totalmente indiscriminada, assim. Então, para o projeto, eu escolhi essa tipologia em anel. Primeiro porque é uma tipologia que ela tem uma relação dentro e fora muito mais interessante, porque o dentro é um pátio verde, amplo, que gera uma relação do morador com uma área de convivência muito mais interessante, e a área externa é uma fachada ativa, né? Então, também tinha isso, assim, eu acho que os novos elementos a serem agregados ao projeto, para a gente sair desse padrão de uma habitação isolada, fechada, monofuncional, né? Porque o que a gente tem como padrão são esses predinhos cercados, com o morador ali dentro, um mar de carros em volta dele, né? E nada, nenhum tipo de espaço de uso público, de espaço de convívio. Então, a escolha foi por esse anel, que por fora ele era permeado de fachadas ativas e por dentro de convivência. E também, que eu acho que é uma tipologia muito interessante, porque ela permite uma relação de ventilação cruzada muito boa, né? Então, todas as áreas de permanência, de convívio dentro do apartamento são áreas que têm varanda, e as áreas de serviço, áreas molhadas, estão voltadas para uma circulação comum interna, né? E, além disso, tem essa relação do morador que está no apartamento, consegue ver a criança brincando no pátio, ao mesmo tempo consegue ver a rua. Então, tem diversas relações nessa escala do morador, nessa escala do pedestre, nessa escala do bairro e da vivência, que é muito mais saudável para o edifício, para o entorno, né, e para todo mundo que convive ali naquela área. E, por não ser um anel isolado, né, o projeto que a gente está aplicando em Campo Grande, são 4 grandes blocos, isso acaba gerando uma grande praça. Então, todo o terreno do conjunto habitacional virou um grande espaço público. Então, a gente tem eixos de circulação, de praça, de áreas arborizadas, tem as lojas, né? Então, além das unidades de moradia, a gente tem 15 lojas, a gente tem 2 espaços multiuso para equipamentos culturais, equipamentos para as crianças, enfim, para convívio ali. E isso tudo é um retorno para a cidade, né? Porque daí é um tipo de tipologia que conversa com a cidade, que conversa com o entorno, né? Então, o que eu acho muito legal ali do projeto do Manuel de Barros é que a quadra ela consegue ser uma resposta ali para o bairro. Ela acaba sendo um gerador de urbanidade, uma âncora para o bairro, né? Porque acaba virando um pequeno centro comercial para o bairro, né? E na escala do bairro, então tem ciclovia, tem ponto de ônibus, tem a gente está, né, se relacionando com ruas comerciais ali do entorno. Então, o conjunto habitacional ele não vira um cluster, né? Ele não vira um container fechado, ele vira um espaço aberto, né? Para a rua, para os vizinhos, enfim. Então, acho que isso é o poder que uma tipologia tem também de se comunicar com a cidade, né? Porque resolver habitação, no meu ponto de vista, resolver habitação é resolver cidade, né? Se a gente não resolve cidade, a gente não resolve habitação, porque a gente tem milhares de conjuntos habitacionais que, na realidade, matam a cidade, né? E Tem ele está condomínios. ali ao lado do Tibana, né? Que é o formato H que você falou. Exatamente. Eu brinco com os estudantes de arquitetura, eu falo, ó, todo mundo vai ter que ir lá fazer estudo de caso, fazer projeto de TCC, de mestrado, para fazer um comparativo, assim, porque acho que a gente nunca teve uma coisa tão clara, que são 2 empreendimentos, um ao lado do outro e espelhando diferenças totais, assim, né? O Tibana é um conjunto extremamente típico, assim, então ele é todo gradeado, ele é totalmente impermeável, né? Ele é todo asfaltado, então ele tem essa lógica de ser 100% de vagas para carro ali, então não tem um espaço para o morador de convívio. É tão absurdo você ficar cumprindo regras de urbanismo a partir de planilha, que para uma regra de permeabilidade do solo, eles construíram um tanque. Ao invés de pensar, bom, vamos construir áreas verdes, onde é que são os espaços para as pessoas viverem, né? Então, assim, é como se você estivesse só respondendo a número, né? Então, tem um tanque de permeabilidade ali no canto, é tudo asfaltado, são prédios isolados,
e não tem área de convívio, né? Então, e esses predinhos ali organizados, né, um após o outro, enquanto do lado a gente tem o Manuel que tem essa praça pública, de uso público, né? Porque é como se o conjunto estivesse realmente cedendo isso para a comunidade ali, né? Na implantação, você teve alguma surpresa? Porque você disse que no concurso era um lote fictício. Aí você chegou, olha, o lote é esse para ser implantado. Alguma surpresa? Alguma árvore que você teve que preservar? Alguma situação que fosse talvez um pouco mais difícil de você resolver? Teve uma coisa muito, muito curiosa e interessante que a gente chegou no Mato Grosso do Sul e descobrimos que o pequi é tombado, né? Então, a gente também estava ali avaliando um pouco dessa questão enfim, das árvores nativas, né, do contexto ali local, e a gente tem um certo trauma, assim, de como é que a relação com o território é dada, né, a partir do momento que um projeto vai ser aplicado, vem, né, os tratores e arrancam tudo, e levam tudo do que está ali, e fazem uma terraplanagem, e foi. E a gente falou, olha, nosso projeto dali ele tem que ser sustentável do início ao fim, assim, então ele tinha que ser um projeto que também preservasse as árvores nativas, então a gente chegou para a construtora e falou, todos os pequizeiros e todas as árvores desse terreno precisam ficar. E aí aconteciam coisas muito engraçadas, assim, na hora de locar os edifícios, a gente falava assim, então chega o prédio um pouquinho para cá, porque tem uma árvore aqui, agora chega um metro para lá, porque tem outra árvore aqui. Então teve ali uma dança das cadeiras para a gente poder manter todas as espécies no terreno e não ter nenhum corte. Tem uma mangueira enorme, assim, numa das esquinas, que ela teve que sofrer um corte grande, assim, e ele falou, nossa, talvez ela perca o equilíbrio. A gente falou, a gente escora, não, ela se adapta. E ela vai crescer manga na varanda do morador e vai ser ótimo, ele vai agradecer, ele vai achar muito bom. Então, teve isso, assim, da gente poder entender ali o local e poder se adaptar a isso, mas sempre desafios, assim, eu acho que o desafio grande que a gente passa o tempo todo, assim, é como adequar um projeto desse porte ao orçamento, né? Então, a Uhum. gente vem ao longo desse tempo comprovando que é possível fazer habitação de qualidade para faixa 1, né, para nível social, sem perder, né, os elementos arquitetônicos, urbanísticos, o conceito, a tipologia, e até elementos mínimos, assim, né, construtivos, a gente conseguiu fazer adaptações e realmente manter todo o projeto, e eu acho isso um debate importante a ser feito, assim, porque a gente fala muito que fazer habitação é caro, que fazer boa arquitetura é cara, né, e a gente tem, por exemplo, a média hoje em dia, né, que depende muito do estado, da região do Brasil, mas existe uma média que o metro quadrado da habitação social é em torno de R$ 2.400, né? Ali no Manuel de Barros, a gente está gastando em torno de 2.800, mas a gente está entregando com o projeto Uhum. 164 unidades habitacionais, a gente está entregando 15 lojas, a gente está entregando 2 espaços multiuso, a gente está integrando mais de 7.000 metros quadrados de área de praça pública, com equipamentos públicos, com arborização, com infraestrutura urbana. Então, se você somar tudo que você está integrando, você está devolvendo dinheiro para a prefeitura, assim, porque só para você fazer uma praça é mais de 1,5 milhão. Para você fazer lojas, nessa quantidade de lojas, 2 milhões. Então, a gente está devolvendo dinheiro e trazendo um tipo, né, de ocupação, um tipo de arquitetura e de urbanismo que é muito mais benéfica para a cidade, para o entorno, para o bairro. Então, às vezes, essas contas são muito reducionistas de você querer economizar numa coisa que depois ela já meio é um natimorto, assim. Eu falo que tem muitos conjuntos habitacionais que nascem mortos, porque um conjunto todo cercado, monofuncional, isolado da cidade, você não quer passar nem perto, assim, né? Ele vira um espaço de insegurança, um espaço que ninguém ocupa, um espaço todo gradeado que você vai andar 2, 3 quadras atravessando muros, né? Então, mas é muito caro fazer boa arquitetura. Não é caro. E a gente está com esse projeto comprovando isso. Então, voltando ao início da conversa, quando a gente fala que isso nasce de um concurso, da necessidade da gente debater a sua replicabilidade, o desejo dele ser protótipo é para comprovar essa eficiência, essa possibilidade. Então, agora o desejo é isso ser levado adiante, assim. Então, eu acho que agora que estamos em fase de obra, assim, e talvez até janeiro, fevereiro, a gente consiga inaugurar, é esse o desejo, falar aos 7 ventos e sair produzindo habitação por aí. Tomara. Eu queria conversar com você sobre essa outra habilidade que você tem, que você é cenógrafa, você trabalha com artes cênicas também, né? Como é que você junta tudo isso? Pois é,
Eu tive um professor na faculdade que falava isso, que a arquitetura é um curso pizza, né? Ele tem uma capacidade de uma superfície de recheios variados muito grande, assim, né? É, então, eu acho que como é uma profissão muito múltipla, muito diversa, né? Você pode sair de lá fazendo fotografia, fazendo urbanismo, fazendo design de móveis, e, enfim, eu acho que tem tanta possibilidade que eu acho que a gente aprende a ter esse olhar, né, mais múltiplo. Então, logo que eu me formei, eu me interessei por estudar teatro, aí fui estudar teatro, em paralelo também fui levando a arquitetura para o lado da cenografia, então também fiz mestrado em cenografia, e depois também fui me enveredando no cinema, e já produzi, né, já fiz um longa-metragem, telefilme, tenho projetos agora mais também na área de roteiro, então foi um caminho que foi se desdobrando, assim, também trabalho muito com expografia, eu não sei, assim, eu acho que eu tenho essa tendência a ser multidisciplinar, eu acho que a disciplina da arquitetura já favorece isso, já tentei ser mais especialista, mas eu gosto muito de abrir, assim, eu acho que às vezes eu passo 6 meses escrevendo um texto e depois eu passo 6 meses só fazendo projeto, então acho que tem um desejo, assim, de expandir, que eu não consigo ficar só em um. E acho que a tendência é continuar, assim, porque uma área alimenta muito a outra. Isso realmente é algo muito, muito concreto, assim. A minha relação espacial no teatro vem da arquitetura, a minha relação com o texto, né? Então, por exemplo, o meu longa-metragem tinha muito de uma questão que envolvia a cidade, então os percursos que aquele protagonista realizava na cidade, né? Então, todos os trabalhos são muito contaminados. Agora eu tô na pré-produção de um longa que fala muito da cidade, no interior de São Paulo, da questão urbanística dos condomínios fechados. Então, acho que as áreas todas se cruzam, assim. Que cria também um repertório disso tudo, né? O teu repertório também tem a ver com o que você vivencia, com o que você faz, tanto na arquitetura como no teatro. Sim, sim. E é ótimo, né? Porque são sempre repertórios que são muito dinâmicos, e, enfim, que vão para as artes visuais, que vão para pintura, que vão para literatura, né? E tudo isso é arquitetura, né? A arquitetura também é contar história. Eu penso muito nisso. Eu começo a pensar um projeto, eu penso na história do projeto, né? Acho que tem tudo a ver, tudo, assim. Que bacana. Gostei demais do trabalho de vocês, achei fantástico. Acho que é o futuro, né? Principalmente porque a gente tem que começar a pensar diferente, não só em habitação popular, como pensar também na cidade, pensar como as pessoas vivem, qualidade de vida. Todo esse conceito, eu acho que ele precisa ser melhor elaborado, inclusive pelos arquitetos, né? Sim. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer poder falar com você. Obrigada mais uma vez pelo convite, poder falar de todos esses temas, poder falar também do Manuel de Barros, que está aí. Obrigada eu, sucessos para você e que a gente possa conversar mais vezes. Venha sempre a Campo Grande, quando vier, a gente está por aqui também.